Paz e graça, irmãos, louvado seja o nome de Jeová. Hoje é segunda-feira, dia 19 de fevereiro. Nós estamos aqui justamente hoje na leitura de 2ª Esdras. Na leitura de hoje, dia 19, eu descobri que fala sobre a matança de Ezequiel 9. E eu gostaria de ler para vocês, esses versos de 2ª Esdras que lança luz sobre os eventos que estão iminentes à nossa frente. Para quem não sabe, Ezequiel 9 é Deus limpando a sua plantação. Quando a gente vai querer plantar alguma coisa no terreno baldio, a gente não queima primeiro, bota fogo, se tiver muito espinho, cardo, abrolho e confusão, geralmente, bota fogo e aí pode arar, depois plantar. Então a mesma coisa com Deus. Aquela planta, lembra a parábola que Jesus falou? Tenta adubar 1 ano a mais para ver se dá fruto, e se não der, então, Então, nós temos em Isaías 5 falando que Deus vai, 24, pelo que como a língua de fogo consome o restolho e a palha se desfaz na chama, assim a raiz dele será como podridão, ou seja, até a raiz, desde a raiz, e a sua flor se esvaecerá como pó. Porque rejeitaram a lei de Jeová dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. A mesma imagem também está em Isaías 10. Isaías 5 é um fogo, agora Isaías 10 é o dobro, é um fogaréu. Verso 17, a luz de Israel virá a ser um fogo, e o seu santo uma labareda, que num só dia abrasará e consumirá os seus espinheiros e as suas sarças. Também consumirá a glória de sua floresta, quer dizer, mesmo as árvores mais altaneiras, vigorosas, de seu campo fértil, tanto a alma como o corpo. Ou seja, é destruição literal, não é só a alma. E será como quando um doente vai definhando, uma morte não instantânea, quando a pessoa vê que está morrendo, E o resto das árvores de sua floresta será tão pouco que o menino as poderá contar. Então, Betsy, tão pouco. O menino conta até quanto, mais ou menos? Será que é mais de 100? Uma criancinha, 10, 20. Conta até 10, 20. Então, em nossa círculo que a gente vai ver, porque a gente não vê o bosque de satélite, a gente vê porque a gente está aqui na Terra. Olha, sobraram só tantas árvores, mãe. A tempestade passou. Não quer dizer que no mundo inteiro só sobraram tantos, mas do bosque que eu estou vendo. Enfim. E agora vamos para Ezequiel 9, antes de ler aqui 2ª Esdras. Ezequiel 9, Ellen White fala, vocês conhecem os comentários aqui, que vai se cumprir ao pé da letra. Então, Ezequiel 9 nós não vamos ler, vocês já conhecem. Eu vou só resumir em minhas próprias palavras. Deus manda uma pessoa de branco, de linho, selar os do seu povo, e todo mundo que não está selado com o selo do Deus vivo é matado. Mulheres, crianças, velhos, jovens, todos são matados. Começai pelo meu templo. Começando da casa do juiz, começa pela casa de Deus. O seu povo professo, Só um lembrete, aonde que foi proclamado caiu Babilônia. É justo ali na Nova Inglaterra, onde vieram os puritanos, onde tinha a fé protestante mais pura, porém eles rejeitaram a luz da segunda vinda e acabaram sendo então os primeiros a ter essa sentença de Deus. Agora vamos ler 2ª Esdras. Olha só, para vocês que não têm os apócrifos, isso aqui vai ser novo. Parecido com Daniel, Esdras pede, eu te imploro, ó anjo, o anjo Uriel, ele está falando com o anjo Uriel, mostra a teu servo o fim dos teus sinais, dos quais me deste parte na última noite. Ele quer saber sobre o fim dos tempos, última noite, e aí, levanta-te sobre os teus pés e ouve uma poderosa voz. Começa aqui no verso 17. Aconteceu que, ouvindo, pus-me de pé e prestei atenção, e eis que havia uma voz que falava, e o seu som era como o som de muitas águas. Isso aqui é puro Apocalipse, linguagem bíblica inspirado. E dizia, para quem está estranhando eu usar os apócrifos, e quem não conhece Ellen White, olha só o que ela diz sobre os apócrifos. Vi que os apócrifos são um livro escondido e que os sábios desses últimos dias devem entendê-lo. Os sábios destes últimos dias devem entendê-lo. E
Esse texto próximo agora está nos manuscritos inéditos. Livro escondido é lançado fora. Livro escondido, segundo o texto anterior, são os apócrifos. Amarre ao coração. Aqui ele está recomendando, portanto, os apócrifos da King James, e que inclui Segunda Esdras. Segunda Esdras é o livro que contém profecias, e essa é uma delas, né? E o anjo disse: Eis que vem dias em que começarei a aproximar-me a visitar os que habitam sobre a terra. E começarei ainda... então aqui Deus se aproximando. Lembra que Ellen White diz, que devemos despertar o braço de Jeová para ele agir. Então aqui ele vem, está se aproximando. E começarei a indagá-los, what they be that have hurt unjustly, porque vocês feriram injustamente quando a aflição de Sião for cumprida. Então aqui de novo também o julgamento começando pelos justos, né? Então onde vai comparecer o pecador, os pecadores de Sião. E quando o mundo que começará a desaparecer estiver terminado, então eu mostrarei estes sinais. Os livros serão abertos perante o firmamento e eles verão todos juntos. Ah, Daniel, isso aqui, os livros, é segunda vinda, não é? Que Ellen White diz lá no Grande Conflito que vai aparecer, não, mas ali diz que vai aparecer a lei, não os livros. Se não diria que tábuas, mas quais são os livros? Que livros são esses? Qual que é o que está mais próximo da tábua, que é livro? São os estatutos e juízos. É a lei adicional que foi colocada fora da arca. E como é que eu sei que não é segunda vinda? Porque isso aqui acontece antes da ressurreição especial. Olha só o verso, a gente vai pular rapidamente para esse verso aqui agora, ó. Verso 26, e os homens que são recebidos verão isso, que não provaram a morte desde o seu nascimento. Então, quem não provou a morte desde o seu nascimento vai ver essas coisas. A ressurreição especial acontece antes da 7ª praga. Então, isso aqui não pode estar se referindo à volta de Jesus. Concorda? Porque Ellen White, por exemplo, que vai estar na ressurreição especial, vai ver a lei no céu, né? Mas isso aqui é antes. Então, voltemos a ler aqui esse verso 20. E quando o mundo que começará a desaparecer estiver terminado, então eu mostrarei estes sinais. Quais sinais? Os livros serão abertos perante o firmamento e eles verão todos juntos. Não é impressionante isso, Betsy? Os livros, só pode ser os livros de Deus, porque é livro de autoria humana, né? Imagina. Livro de autoria de Deus serão abertos perante o firmamento. Porque para os gentios, depois, no final, na segunda vinda, eles vão ter que ver os 10 mandamentos que eles recusaram a guardar. Mas os adventistas, qual que é o texto que eles recusam a guardar? Estatutos e juízos. E o verão todos juntos. E os filhos de 1 ano de idade falarão com suas vozes. Betsy, as crianças de 1 ano talvez balbuciem alguma palavrinha ou outra, né? Mas não falar. As mulheres grávidas darão à luz filhos prematuros de 3 ou 4 meses de idade. E eles viverão, ou seja, 3, 4 meses geralmente sobrevive, não. Mas eles viverão e serão criados. Eu vi aqui, conferir com o inglês certinho antes de fazer essa palestra, só para ver cada palavra se estava certinho mesmo. E de repente os lugares semeados aparecerão sem semeadura. Olha... E os celeiros cheios de repente se encontrarão vazios. Aquelas pessoas que plantaram. E celeiros, né? Se ajuntaram para a crise e tal. Não, vazias. Olha só, vamos rapidamente para Isaías 65. Isaías 65 e 66. Os últimos 2 capítulos de Isaías mostram aqui basicamente a mesma coisa, mas de 2 perspectivas diferentes. No 65 é da perspectiva dos maus, Deus falando para os maus, aqueles que... verso 13. Eis que os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. E olha só comparado com o 66, verso 5. Mas ele aparecerá para a vossa alegria e eles serão envergonhados. Paralelo, mas aqui Deus falando para os justos, os que tremem a sua palavra. E, voltando para 65, verso 13. Eis que meus servos comerão, mas vós padecereis fome. Eis que os meus servos beberão, mas vós tereis sede.
Então, à luz disso, vejamos de novo o verso 22, e de repente os lugares semeados aparecerão sem semeadura. Os celeiros cheios de repente se encontrarão vazios. E a trombeta dará o som que, quando qualquer um ouvir, de repente ficará com medo. Naquele tempo os amigos lutarão uns contra os outros como inimigos. E a terra ficará com medo daqueles que nela habitam, ou seja, com medo daqueles que sobreviverem, né? Esse medo como que os cananeus tinham dos israelitas, esse temor que não tocavam neles. Israel podia entrar lá para a repetição, como é que é? As bênçãos e maldições, lá entre o Monte Gerizim e Ebal, e ali era território dos inimigos, só que ninguém tocava neles. Pouco depois de terem conquistado Jericó e Ai, né? Então esse medo, ninguém toca neles dos gentios. A terra ficará com medo daqueles que nela habitam, as fontes das nascentes pararão. Por 3 horas não correrão. Por 3 horas não correrão. Quem ficar de todos estes que eu te disse, escapará e verá a minha salvação e o fim de teu mundo. Então, quem escapar, veja aqui, ó, Isaías 66, mesma linguagem que 66, verso 19. E os que deles escaparem, eu os enviarei às nações, alto clamor. Quem escapar dessa matança de Ezequiel 9, dos justos, né, dos adventistas, vai poder se alegrar porque foi poupado. E ficará vivo até a segunda vinda. Porque recebeu o selo, já não vai mais pecar, já está selado. E os outros, então, foram matados, mortos, aliás. Quem ficar de todos estes que eu te disse, escapará e verá a minha salvação e o fim de teu mundo. Interessante, o teu mundo, né? E os homens que são recebidos verão isso, ou seja, os homens que são aceitos por Deus, que são recebidos, verão isso, que não provaram a morte desde o seu nascimento. Então, eles verão isso, e o coração dos habitantes será mudado e transformado em outro significado. Vamos aqui para Ezequiel novamente. Ezequiel 9 é seguido por Ezequiel 10, 11 e 12. Ellen White diz para estudar esses capítulos sobre os seus joelhos. Nós já fizemos o estudo nesse link aqui, nesse card. E lá em Ezequiel 11 diz que, e sabereis que eu sou Jeová, pois não tendes andado nos meus estatutos, nem executado os meus juízos. Antes tendes procedido conforme os costumes das nações que estão em redor de vós. Ele está falando para quem escapou da matança de Ezequiel 9, quem sabe pessoas que se recusaram a guardar estatutos e juízos na sua sinceridade, por maledicência, por preconceito, e Deus vê o coração, não foi uma recusa assim conscienciosa, temerária, né? E aí, e virão ali e tirarão dela todas as suas coisas detestáveis e todas as suas abominações. Né? Por exemplo, quem segue o costume das nações, algo pequeno, mas é o que Deus especificou em Levítico 19. Barbear-se é um costume das nações. Uma abominação, então, que vai ser jogada fora por esses que sobraram, as giletes vão ser jogadas fora. E vos recolherei do meio da terra para onde fostes espalhados, e vos darei a terra de Israel. Deus vai trazer o seu remanescente, e virão ali, tirarão dela todas as suas coisas detestáveis, já lemos, e todas as suas abominações. E lhes darei um só coração, e porei dentro de vós um novo espírito. E interessante que muda. Lhes darei, e agora é vós. Deus está falando com o povo, se aproximando. E tirarei de sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Conversão. Para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos. Está aí. E eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Glória a Deus por isso. Então os querubins elevaram as suas asas
estando as rodas ao lado delas, e a glória do Deus de Israel estava em cima sobre elas, e a glória de Jeová se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte. Esse é o momento em que o Shekinah parte da cidade e se põe sobre o monte oriental, como que não querendo abandonar a cidade, mas você viu então a graça de Deus, a sua presença se retirando de Jerusalém formal, literal, né, segundo a carne, ou seja, o povo adventista sétimo dia, né, literal, para estar aqui com esses que sobraram, né, a bênção do Senhor. Então vamos terminar aqui de 2 Esdras. Então é isso que nós lemos aqui, e o coração dos habitantes será mudado e transformado em outro significado, mudança de coração. Pois o mal será eliminado e o engano será extinto. Então, como nós dissemos, o selamento já vai ter acontecido, a pessoa não peca mais. Tem que viver à vista de um Deus santo sem intercessor. O mal será eliminado e o engano será extinto. Quanto à fé, ela florescerá. A corrupção será vencida e a verdade, que por tanto tempo esteve sem frutos, será declarada. E quando ele falava comigo, eis que pouco a pouco eu olhava para aquele diante de quem eu estava. E essas palavras ele me disse: eu vim para te mostrar o tempo da noite que está por vir. Bom, aqui termina esse bloco. Vai ter mais sobre eventos finais nos capítulos finais desse livro, de 2 Esdras. Mas achei muito importante essa luz adicional sobre os eventos que estão por vir. Tá? Muitas pessoas não se juntam ao povo adventista hoje por causa dos seus membros, né? Porque iria contaminar, levedar as ideias do que é ser o santo, do que é ser cristão, das pessoas novas que entrariam. Então Deus primeiro limpa o terreno e agora sim pode vir nova planta. Eu estou roçando e limpando aqui essa parte do meu terreno, aqui perto do pomarzinho, para plantar umas laranjeiras. Primeiro eu rocei, ou seja, eu tirei o mato. Deus, no caso, vai fazê-lo com fogo. Não só apara. Então, as pessoas vão ter destruição eterna, quem morrer nessa matança de Ezequiel 9. E os que sobraram vão ter mais uma oportunidade de se renderem aos estatutos e juízos sagrados de Jeová. Então, Ezequiel 9, né? É um capítulo muito solene, um dos mais terríveis da Bíblia. Estudem sobre seus joelhos também, capítulo 10, 11 e 12, para saber o que Deus espera de quem sobrar, de quem sobreviver e escapar disso. Que Deus tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém.